de rever os amados, e a gente sente saudade quando a gente está distante um do outro, né? E esse tema muito emergente, que é falar sobre o homem cristão, o homem de Deus, é falar sobre eu, é falar sobre você, é falar sobre a gente, certo? E é um desafio muito grande, é fazer uma reflexão de como eu estou, de como é que está a minha vida com Deus, de como é que está a minha vida com a minha esposa, com os meus filhos, qual tem sido a minha atitude diante da obra do Senhor, para poder tentar passar algo para os amados irmãos. Quero ser muito fiel à palavra de Deus e àquilo que Deus colocou em meu coração. Abra sua Bíblia, já foi lido aqui o texto base, o texto temático, mas eu quero que você abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Tito capítulo 2 e versículo 1 em diante. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem a outras mulheres, as mais novas, a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, não para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém, queridos? É um texto que pegou assim quase todas as idades, quando Paulo se refere a este amado irmão Tito, para tratar dos comportamentos, da ética dos irmãos, ética cristã daqueles dias, com os amados irmãos da igreja. Mas o nosso assunto é falar sobre o homem da casa, e é interessante que esse versículo, que foi colocado como o texto básico, que está em 1 Timóteo capítulo 4,16, tem cuidado de ti e da doutrina. Então a gente vai tentar explanar e se aprofundar sobre esse tema, para nos ensinar.
porque, irmãos, quando eu estou aqui à frente, eu estou aprendendo e estou ensinando para cada um de vocês. Eu gostaria muito que você absorvesse com muita atenção o que o Senhor vai falar conosco esta noite. O texto que nós lemos, o texto que foi lido aqui no início pelo nosso amado irmão Wagner Yuri, e o texto também que nós acabamos de ler, que está em Tito, certo? Querido, onde estão os homens de Deus? Onde estão os homens de Deus? É necessário, antes da gente começar tudo isso, a gente parar para fazer uma reflexão sobre essa verdade e se perguntar para nós mesmos, eu e você, onde estão os homens de Deus? E aí? Onde é que esses homens estão? Quem são esses homens? Alguém poderia arriscar? Somos nós? Esses homens estão dentro desse conjunto tochas de Israel? Estão, irmãos? Estão ou não estão? Amém. Quem concorda comigo que estamos nos deparando com tempos desafiadores? Principalmente em relação ao posicionamento dos homens de Deus em relação à necessidade da obra e de todo o contexto social e familiar. Estamos vivendo dias difíceis. E essa afirmação não é só das mulheres novas que estão à procura de um candidato para casar, e até das que já estão casadas, elas estão dizendo, está faltando um homem. Mas esse contexto que elas estão afirmando, em uma grande maioria, de dizer que estão faltando homem, não está relacionado apenas na área sexual, mas homem que assumam compromisso, responsabilidades, que conheçam o seu papel. Quem concorda comigo que essa é a realidade? O cenário que a gente vive hoje é um cenário que está tentando afeminar os homens, e a palavra eu acredito que seja masculinizar as mulheres. Percebeu que a maioria hoje dos homens hoje não tem uma postura de se colocar numa posição de decisão? Talvez seja errado, mas eu acredito que a criação, ela vai fazer muita diferença. Talvez os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos de muita acomodação e de muita facilidade. E uma frase, deixa eu lembrar aqui, que eu vi há uns dias atrás, que diz assim: tempos difíceis produzem homens fortes, e tempos fáceis produzem homens frágeis. É uma verdade. Talvez algum de vocês vão lembrar da sua infância, porque eu lembro que para mim ter um carrinho mais ou menos para brincar com meus irmãos e com meus colegas da rua, a gente tinha que produzir o nosso próprio carro de metal. É ou não era? Carrinho de lata de leite, leite Pajeú, o ônibus, a frota. E a gente era criativo. Pegava ali um pneuzinho feito de chinela havaiana usada, furava com preguinho e ele colocava um aramezinho e ali estava feito nosso brinquedo. Não tinha os cavalinhos de plástico, a gente derrubava uma galhazinha de carnaubeira e ali daquele talo se fazia um cavalinho, e a gente passava o dia correndo para cima e para baixo, montado num cavalinho imaginário. Duas quengas de coco, para quê? Você pegava um cordão, amarrava, segurava o cordão e subia nas quengas de coco. Criatividade. A necessidade nos fazia ser criativo. Subíamos em galhos de árvore, ali estávamos tendo aula de desafio. Não tinha NR35, que é a NR normativa sobre trabalho em altura, que hoje tem que ter, mas a gente tinha esses desafios. E me parece que a falta desses tempos difíceis está gerando uma geração mimada. Quem não teve um apelido quando era criança?
Se zangava, mas às vezes nos traumatizava. E ali todo mundo brincava de novo. Mas, queridos, observe que isso é muito complexo. Tratar sobre o que estamos vivendo e a situação em que estamos passando nesse momento. Trazendo para o nosso dia a dia, na secularidade, e também trazendo de uma forma direta para a igreja, para a obra de Deus. Então você concorda comigo que isso aqui é uma verdade? Qual a sua opinião? Estamos precisando de um posicionamento ou está tudo bem? Quem concorda comigo? Estamos precisando de um posicionamento, se levantar, se estamos parados, ou está tudo bem? Quem concorda que precisamos? Hein, irmãos? Precisamos? Então é interessante que a gente tem que trazer a figura, o retrato, o exame, a tomografia da doença, para que a gente realmente seja convencido de aceitar a receita que o doutor está passando. É ou não é, queridos? Quem vai se submeter a uma quimioterapia, uma radioterapia, que se não sabe que está com câncer? Porque quando você tomar essa medicação, vai ter algumas percas no seu organismo, o cabelo vai cair, seu organismo vai ser alterado, mas é alguma coisa que vai tentar te salvar. Então, para essa realidade que a gente está vivendo, que a gente está passando, é preciso mostrar um diagnóstico. Observe que antes dessa pergunta, nos mostrou um problema grandioso que está acontecendo. Estamos vendo isso lá na faculdade, estamos vivendo isso na empresa, estamos vendo isso nas escolas, estamos vendo isso na igreja, estamos vendo isso na casa, no casamento. Uma falta de posicionamento. Nossos tempos não tinham, irmãos, ali uma tecnologia que nos ajudava em fazer um trabalho bem pesquisado. Hoje em dia você pesquisa tudo e quase tem tudo. Tinha que queimar as suas pestanas à luz de lamparina ou de vela e fazia o negócio bem feito. Então vamos adentrar mais nessa realidade. A consciência do obreiro começa no seu posicionamento diante de Deus. Repita comigo: a consciência do obreiro começa no seu posicionamento diante de Deus. Sem esse posicionamento não terá consciência de um verdadeiro obreiro e obreira aprovado. Porque primeiro, querido, como é que eu vou servir bem se eu não conheço aquele que eu vou servir? Quando você conhece alguém muito bem e você vê que essa pessoa ela é merecedora, digna de honra, digna de prestígio, você se submete, você se esforça. É ou não é assim? É sim. Então, primeira coisa, conhecer o Deus a quem sirvamos. E como é que conhecemos a Deus? Primeiro, através da sua palavra. Segundo, através de um relacionamento, em busca, através da oração e das nossas experiências diárias. Quem é Deus? A importância de sua palavra, qual o seu papel diante de sua família. Observe aí, o que nós acabamos de ler aqui, que Paulo fala para Timóteo, fala para Tito: Timóteo, cuida de ti, e cuida também da doutrina. Tito, observa o comportamento, e fala para as mais idosas, fala para as mais novas, ensina para os mais novos, para os mais velhos, para os servos. Observe que ele está tratando de comportamento, porque sempre a palavra da grandeza de Deus, da doutrina da salvação, Paulo já entregava. Então esses irmãos precisavam de um direcionamento secular, na sua profissão, no seu relacionamento como marido e esposa. Observe que nós devemos
uma satisfação, irmãos. Obreiros, nós devemos uma satisfação à nossa família, nós devemos uma satisfação ao nosso Deus, nós devemos uma satisfação ao nosso ministério, nós devemos uma satisfação ao nosso pastor. Entenda isso. Entenda isso. Porque nós temos dono. Então, meu irmão, qual o seu papel diante da sua família? Qual o seu papel diante da igreja, diante de Deus? E essa decisão, meu irmão, essa disposição que a gente tem que ter, ela é urgente, viu? É urgente, tremendamente urgente. E eu gostaria de tentar, irmãos, olha, interessante que hoje em dia, para você envolver um obreiro na obra, tentar estimular os irmãos, motivar os irmãos, você tem que dar cambalhota, você tem que fazer um negócio, a terra tremer, e o povo ainda não faz. O que está acontecendo? Porque antigamente, no interiorzinho lá, escondido lá no meio das brenhas, o missionário, o pastor, visitava lá uma vez no mês, o evangelho é pregado, o camarada se convertia, ali ele tomava gosto, ele ficava relembrando a palavra que foi pregada naquele dia, dia após dia, buscando uma oportunidade para comprar um exemplar bíblico. Ele desenvolvia a sua fé, a sua espiritualidade. O anseio era tão grande por mais um culto, irmão, porque quando a notícia que o pastor está chegando, que o missionário está chegando, corria na cidade, irmãos, era algo que era bastante disputado. E o evangelho era pregado, e o evangelho crescia, havia uma disposição, e todos que faziam parte da obra sabiam o seu papel e o seu dever como servos de Deus. Todo mundo queria estar envolvido, todo mundo queria fazer algo, e me parece que o que em Provérbios fala que a ovelha farta pisa favos de mel, é uma verdade. Nós estamos muito fartos, nós temos bom conteúdo, nós temos bons instrumentos, nós temos bons músicos, nós temos bom prédio. Olha esse ar-condicionado, irmão, isso aqui é uma maravilha. E me parece que a gente esquece um pouco o nosso papel. Onde estão os homens de Deus? Repita comigo: onde estão os homens de Deus? Essa pergunta vai ter que acompanhar você até a sua casa esta noite. Olha, se de repente eu esquecer do horário, tu me diz, viu? Não posso passar não. Isso aqui é um exemplo. A igreja primitiva cresceu, mas cresceu de uma maneira poderosa. As necessidades começaram a aparecer, principalmente necessidades sociais, viúvas, órfãos. Então os apóstolos precisavam de uma ajuda. No livro de Atos vai dizer que ali ele separou alguns homens para o diaconato. E quais foram as características que eles buscaram? Talvez muitos de nós escolheríamos os mais hábeis, os mais ágeis, os mais experientes, para esse homem dar para ser um bom diácono. Por que, pastor? Para o homem segurar essas cadeiras, ele carrega 10 cadeiras de uma vez. Pode ser uma boa escolher uma pessoa dessa forma? É uma habilidade, é um bom servo, rapaz. Mas olha, por isso, irmãos, escolham entre vós mesmos 7 homens de quem haja bom testemunho. Olha aí, primeira coisa, um bom testemunho. Isso aqui vai abranger uma área grande da nossa vida. Um bom testemunho em casa, um bom testemunho na vizinhança, um bom testemunho aonde? No trabalho, um bom testemunho aonde você for. Que mais, irmãos? Cheios de quê, irmãos? Cheios do Espírito Santo. E que mais? E de sabedoria. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Bom testemunho, cheios de Deus, sabedoria do alto. Para quê, irmãos?
e encarregá-los-emos deste importante trabalho. O que tem para ser feito na obra é muito importante. É muito importante. O hino 127 da harpa cristã, se eu não me engano, ele diz assim: o Senhor da ceifa está chamando. Quem mais? Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. E o hino que já foi cantado aqui dos 212, os guerreiros se preparam. Vocês viram que é a penúltima e a última estrofe? A peleja é tremenda, torna-se remida, mas são poucos os soldados para batalhar. Cadê os homens de Deus? O próprio Cristo, ele nos sugeriu que orássemos ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. Observe, irmão, que despertamento, que a disposição de homens e mulheres de Deus é necessário muita oração. Já naqueles tempos, já naqueles dias. Então, queridos, essa é a nossa realidade. E um dos grandes objetivos aqui, irmãos, como Paulo já tratou aqui, é o obreiro e a sua casa. Quem é casado aqui, levante a mão. Quem está noivo? Está noivo? Quem não é noivo e nem casado? Levante a mão. Nem é noivo e nem é casado. Está namorando, é isso? Bom. O obreiro em sua casa. Um dos maiores desafios para os homens está no posicionamento de sacerdote do seu lar. Nós temos uma obrigação. Antes do pastor Evanildo ser pastor, ou evangelista, ou missionário, eu sou pastor da minha casa. Deus, ele vai, irmão, olha, nós temos uma obrigação de pregar a palavra, de orar, de ensinar os filhos e a nossa esposa. Salvação é com eles. Primeiro, porque a salvação não é hereditária. É hereditária a salvação? Filho herda a salvação de pai para filho? Quem foi isso? Nossa obrigação é ensinar. Nós temos uma responsabilidade grande em ensinar nossos filhos e a nossa esposa. Não espere o pastor ensinar seu filho. Se eles não vão querer, o problema vai ser deles, mas você fez sua parte. Deus irá cobrar deles e não de você. Existe alguns dias da semana lá em casa que eu não vou à igreja física, um culto em congregação. Eu faço o culto lá em casa. E como é esse culto? Eu sento com a minha família e falo abertamente do evangelho, de política com eles, falo sobre tudo, o posicionamento deles na sociedade, o que o mercado de trabalho está exigindo deles, se preparando para, irmãos, tem que fazer alguma coisa. Não espere o seu filho, a sua filha, a sua esposa ser, meu irmão, discipulado apenas na igreja local. Nossa casa é uma igreja, nossa família é importante. O primeiro e o mais desafiador campo missionário para o obreiro é a sua família. Nós temos a obrigação, homem de Deus, sacerdote nosso lar. E nesse culto lá em casa, o culto da família, a gente também assiste uns filmes, faz pipoca. Porque, meu irmão, cada um aqui tem uma casa, cada um aqui tem uma necessidade, cada um aqui tem uma esposa, cada um aqui tem um filho, cada um aqui tem uma família para cuidar. Então, você não vive só de culto, não. Você vive também de desfrutar da sua família, da sua casa, da sua esposa. Seu filho precisa da sua companhia. Talvez já aconteça aqui, mas durante 7 anos da minha vida, pregando o evangelho, agenda cheia, não desperdiçava uma agenda, eu esqueci da minha casa.
Não tenho vergonha de dizer isso aqui, foi um ensinamento que eu tive, infelizmente foi da maneira errada, mas eu quero dizer para muitos casais, para muitos irmãos, para muitas famílias: não esqueça da sua família. E foi nesse período que eu não vi meu filho crescer, o mais velho. Hoje estou correndo atrás do tempo. Então, querido, somos sacerdotes do nosso lar, pregando em todo canto, Genipabu, eu não sei, Barra do Ceará, Maranguá, Maracanaú, e esquecendo de pregar em casa. Está errado. Nós temos um sacerdócio a executar. Ainda bem que eu não tenho um filho. Você é responsável pela sua esposa, de amá-la, ensiná-la, cuidá-la. Então o que mais? Provedor responsável. Não é só provedor, porque provedor tem muito, né? Tá aí, mulher, tá aí o dia da quinzena, da sexta, do aluguel, pronto. Rafinha, obrigação. Negativo, irmão. Você tem uma responsabilidade agora por resto da vida com essa mulher. É um provedor responsável. Ele provê não só o material, mas provê também o sentimental, ele provê a companhia, ele provê a comunicação, ele provê tudo isso. 20 anos de casado, completei agora em fevereiro, mas todo dia a gente descobre uma coisa nova, né, pastor? Todo dia. Eu descobri que se eu não fizer uma vistoria na minha casa constantemente, ela vai destiorar. Eu não sabia disso. Não é não? Observando. Chove de madrugada, se levanta para onde é que tem goteira, porque marcar o local para amanhã ajeitar. Assim é um casamento. Está sendo transmitido? As mulheres vão ouvir. Mas tem que falar a verdade. Por quê? Porque além do sacerdócio do seu lar, que vai envolver o físico, o apalpável e o espiritual, vai entrar o provedor responsável, que tem que prover tudo. E depois, irmão, o esposo, aí acha que esposo está ligado apenas na área relacional, no relacionamento sexual. Nada negativo. Quem é que gosta de ouvir a esposa? Irmão, vocês são muito falsos, porque, irmão, mulher fala demais. A sua esposa. Você tem que escutar. Nosso problema é que a gente não escuta a esposa da gente, rapaz. Mas escute. Conselhos que a minha esposa deu que eu não tomei, eu quebrei a cara. Não estou dizendo que a mulher sempre está certa, porque você nem você sempre está certo. Mas essa tomada de decisão em conjuntura, irmão, vai somar muito. É um esposo e outra. Os noivos estão aqui, os namorados estão aqui, mas quer dizer, nós temos uma grande responsabilidade no casamento, que é suprir aquela necessidade. Depois, no encontro de casais, a gente vai ver sobre isso aí. Vou parar por aqui. Mas, queridos, observe: sacerdote do seu lar, provedor responsável, esposo e pai. 20 anos de casal, estou aprendendo a ser pai ainda, a ser esposo ainda, porque todo dia é uma novidade. E principalmente porque filho não fica do mesmo tamanho. Filho cresce. Observe que isso aqui nem chegou aqui dentro ainda, irmão, da congregação. Onde é que nós estamos? Em casa. Porque o nosso posicionamento aqui, de parados ou trabalhando na obra, de acomodados ou agitados, trabalhando para muito, desse resultado começa aqui. E essa figura aqui de pai, irmão, ela tem que ser muito cautelosa. Eu tenho uma filha de 13 anos e um filho de 18. É constantemente, meu irmão, vigiando, conversando, horário de celular,
horário de internet, se estão mesmo dormindo, se estão falando a verdade, porque ou coisa que a gente sabe que a gente fez isso quando era mais jovem, a gente mente, não é não? Tem curta. Não é fácil, mas é nossa responsabilidade. Deixa a mulher o bichinho vai virar um bichão. Está faltando postura de homens e mulheres, de pai verdadeiramente, de se colocar diante dos seus filhos e dizer o seguinte: é até aqui. Porque o cangote está grosso, vai querer falar mais grosso que você. Não, é até aqui. Você está debaixo do meu teto. Mas eu já tenho 18 anos, mas você está debaixo do meu teto. Ainda usa um cinturão. Está difícil, irmãos. Você ensina algo na sua casa, o colégio desfaz tudo e entrega para eles uma ideologia, e se nós não estivermos colocando farinha na panela, a panela vai continuar sendo envenenada. Olha o desafio que a gente tem. Pastor Pacheco, o culto aqui, os dias de culto aqui, quais são? Segunda, quarta e domingo. Vocês têm dias ou não têm dias em casa? Hein? Terça em casa, o que mais? Quinta, alguns sábados, porque eu sei que nem todo mundo vem todo dia. Tem culto, mas não vem. Eu sei que acontece isso, que a gente trabalha, a gente chega cansado, doente. Mas irmãos, eu fico imaginando pastores que colocam a semana toda de culto. Quando não tem culto, tem uma reunião lá dos meninos de novo, das meninas novas, tem a reunião, inventa alguma coisa, irmão, e esses irmãos têm casa, esses irmãos têm mulher, esses irmãos têm filhos para acompanhar, porque você passa o dia trabalhando e à noite você vai ter que ir para onde? Brincar de igreja. E a verdadeira igreja começa aqui. Se nós não estivermos bem aqui, a obra não vai bem, meu irmão. Se eu não estiver bem ali no terceiro como esposo, como é que eu vou pregar? Já se sentiu ruim quando você vai pregar e você está ruim com seu filho e com a sua esposa? Quem já sentiu isso? Já. É ruim porque é ser humano. Então, meu irmão, observe que todo dia é dia de manutenção na nossa família. Vamos lá, querido. Isso aqui é só o começo, não é? Vixe, irmão. É que eu botei de propósito o envenenamento espiritual, né? Por que esse envenenamento espiritual? Nós falamos aqui agora há pouco do obreiro e a sua casa, sua família, seu filho, a esposa. E esse envenenamento espiritual aí é o que muitos estão tomando hoje em dia.